Capítulo 3. Vejam com que amor o Pai nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E é isso que nós somos. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não chegou a conhecê-lo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que seremos. Sabemos que, quando Ele for manifestado, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos assim como Ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança se purifica, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado está praticando também o que é contra a lei. E o pecado é aquilo que é contra a lei. Vocês sabem também que Ele foi manifestado para tirar os nossos pecados, e não há pecado nele. Todo aquele que permanece em união com Ele não pratica o pecado. Ninguém que pratica o pecado o viu, nem chegou a conhecê-lo. Filhinhos, que ninguém os desencaminhe. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem pratica o pecado se origina do diabo, porque o diabo está pecando desde o princípio. Com este objetivo, o Filho de Deus foi manifestado, para desfazer as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado, pois a sua semente permanece nele, e ele não pode praticar o pecado, pois nasceu de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não se origina de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Devemos amar uns aos outros. Não como Caim, que se originou do maligno e matou o seu irmão. E por que motivo o matou? Porque as suas próprias obras eram más, mas as do seu irmão eram justas. Não se admirem, irmãos, de que o mundo os odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Por meio disto chegamos a conhecer o amor. Ele entregou a vida por nós, e nós temos a obrigação de entregar a vida pelos nossos irmãos. Mas, se alguém tem os bens deste mundo e vê o seu irmão passando necessidade e ainda assim se recusa a lhe mostrar compaixão, de que modo o amor a Deus permanece nele? Filhinhos, devemos amar não em palavras, nem com a língua, mas em ações e em verdade. Por meio disso saberemos que nos originamos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele sempre que o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança ao falar com Deus, e tudo o que pedimos recebemos dele, porque estamos obedecendo aos seus mandamentos e fazendo o que é agradável aos seus olhos. Realmente, este é o seu mandamento: que tenhamos fé no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros, assim como ele nos deu um mandamento. Além disso, quem obedece aos seus mandamentos permanece em união com ele, e ele em união com esse. E pelo Espírito que ele nos deu, sabemos que ele permanece em união conosco. Capítulo 3. Vejam com que amor o Pai nos amou, a ponto de sermos